Ele andava pelas ruas como qualquer outro idoso, vestindo roupas simples e discretas. Chamava-se Senhor Bento, e todos na cidade o conheciam apenas como o velho do banco da praça. Ninguém imaginava que aquele homem silencioso já havia sido condecorado em combate. Com um olhar distante e uma postura ainda firme, ele observava o mundo passar sem chamar atenção. Os jovens o ignoravam, os adultos mal o cumprimentavam e muitos achavam que ele era apenas um aposentado solitário. Mas o que ninguém sabia era que Bento havia servido em missões secretas do exército durante a Guerra Fria. Naquela cidade pacata, eventos militares não eram comuns, mas um dia foi anunciado um desfile especial em homenagem aos veteranos das Forças Armadas. A prefeitura se mobilizou, escolas ensaiaram músicas e autoridades foram convidadas. Entre os nomes confirmados estava o general Marcos Leal, um dos mais respeitados da reserva. Na véspera do desfile, o Sr. Bento apareceu para observar os preparativos. Os soldados novatos olharam para ele com desdém, cochichando e fazendo piadas baixas. Uma criança chegou a perguntar: "Por que esse velhinho está sempre aqui?" E alguém respondeu com sarcasmo: "Talvez ele ache que é um herói de guerra." Bento apenas sorriu e sentou-se no mesmo banco de madeira que ocupava há anos. No fundo, ele sabia que seu passado era um fardo e também um escudo. Guardava no bolso interno do paletó uma carta com brasão do exército, envelhecida pelo tempo. Era uma carta escrita à mão por um comandante falecido, agradecendo pelo que Bento fizera em campo. Mesmo com o descaso atual, ele não se arrependia de seus anos de serviço. A farda estava dobrada em um baú antigo, guardada com reverência e saudade. Ele já tinha perdido amigos, memória parcial e até parte da audição, mas jamais perdeu a honra. Na manhã do desfile, a praça estava lotada, com famílias, fanfarras e jornalistas. O Sr. Bento chegou cedo, como sempre, e se sentou em silêncio no banco de costume. Pessoas passaram à frente sem perceber a presença daquele veterano silencioso. Os discursos começaram, exaltando os soldados mais jovens e condecorando figuras locais. Enquanto isso, Bento observava com um misto de orgulho e melancolia. Seu olhar se fixou na bandeira hasteada lentamente, lembrando de missões que jamais poderia contar. Um repórter chegou a entrevistá-lo brevemente, mas ao saber que ele não era ninguém importante, ignorou a gravação. Foi então que um jipe militar estacionou ao lado da praça, e dele desceu o general Leal. O general caminhava com postura imponente, mas com os olhos atentos. Ao olhar para o banco da praça, parou repentinamente. Seu rosto se transformou em expressão de surpresa e respeito profundo. "Soldado Bento?" ele disse em voz firme, interrompendo toda a cerimônia. As pessoas se calaram, virando-se para ver o que acontecia. O general caminhou até o banco e fez algo que ninguém esperava. Bateu continência. Diante de todos, declarou: "Esse homem aqui salvou minha vida há 40 anos." O silêncio virou espanto. A multidão, perplexa, observava em choque. Ninguém compreendia como aquele idoso esquecido podia ser tão importante. O general pediu um microfone e fez um breve discurso improvisado. Contou como, durante uma missão sigilosa no exterior, foi emboscado com sua tropa. Bento, então conhecido apenas como Sombra, era o especialista em infiltração que os resgatou. Ele agiu sozinho, sem reforços, e levou 5 homens feridos até a base. O feito nunca foi publicado, era ultra secreto, mas jamais esquecido pelos que viveram. E ali, na praça, aquele segredo veio à luz. Bento abaixou a cabeça com humildade, dizendo: "Eu só cumpri meu dever." O general insistiu para que todos ficassem de pé e prestassem homenagem. O público, emocionado, começou a aplaudir de forma espontânea. Muitos sentiram vergonha por não terem reconhecido antes aquele homem. O prefeito correu até o microfone para tentar se redimir e corrigir o erro.
Rapidamente declarou que o nome do Sr. Bento seria incluído no memorial local. Crianças choravam, adultos batiam palmas e soldados prestavam continência. Bento, mesmo emocionado, recusou a ideia de subir ao palanque. Preferiu continuar ali, no banco onde sempre esteve, como símbolo de simplicidade. Mas aceitou uma última missão: entregar pessoalmente a medalha a um jovem soldado ferido. Ela foi dada a mim por coragem. Agora eu passo para quem precisa de esperança. A cena comoveu a todos e viralizou quando captada por um celular. Naquela noite, jornais de todo o país noticiaram o momento com manchetes de respeito. O velho do banco da praça virou símbolo nacional de humildade e serviço silencioso. E o nome de Bento foi finalmente lembrado com a dignidade que merecia. Dias depois, Bento foi convidado para falar em academias militares. Recusou os convites formais, mas escreveu uma carta para ser lida aos cadetes. Na carta, dizia que honra não se mede por medalhas, mas pelo silêncio que carregamos por dentro. O general leu a carta em voz alta em diversas formaturas. Veteranos que ouviram o discurso disseram que nunca mais enxergariam homens comuns da mesma forma. A praça da cidade passou a ter uma nova placa: Banco do Herói Silencioso. Ali, o lugar se tornou ponto de reflexão para jovens que buscavam inspiração. Na cidade, o Sr. Bento continuou com sua rotina discreta. Mas agora, os olhares que recebia eram diferentes, de respeito e gratidão. As crianças paravam para ouvi-lo. Os jovens pediam bênçãos silenciosas. Sua história virou livro, documentário e matéria de honra nas escolas. O banco onde se sentava foi transformado em monumento com sua silhueta em bronze. E ele dizia com humildade: não sou herói, sou apenas um soldado que voltou. Mas para todos ali, o que ele representava era maior do que qualquer patente. O reconhecimento do general Marcos Leal repercutiu além da cidade. Jornais militares e até revistas internacionais publicaram a história do soldado invisível. A base onde Bento serviu, hoje desativada, foi rebatizada com seu nome de guerra: Sombra. O exército decidiu abrir os arquivos sigilosos de sua missão, revelando detalhes inéditos. As ações descritas nos relatórios mostravam bravura, inteligência e sacrifício extremo. Especialistas militares classificaram sua atuação como uma das mais ousadas da Guerra Fria. A mídia quis fazer entrevistas com Bento, mas ele recusava todas com gentileza. A cidade, antes indiferente, passou a proteger Bento como um tesouro vivo. Voluntários reformaram sua casa e estudantes o visitavam para ouvir suas histórias. Mas ele sempre dizia: só conto o que posso. O que vivi, nem filme aguenta mostrar. Um grupo de jovens criou um documentário sobre sua trajetória, com apoio do exército. Eles entrevistaram colegas de farda e reconstruíram momentos marcantes com dramatizações. O documentário foi exibido em escolas, quartéis e até em uma embaixada do Zileua. Muitos choraram ao assistir à história de um homem simples que mudou destinos. Mesmo com a fama, Bento seguia sua rotina: caminhada cedo, banco da praça e silêncio. Alguns achavam que ele evitava os holofotes por humildade, mas havia outro motivo. Ele ainda carregava a dor de um companheiro que não conseguiu salvar na missão. Esse homem, chamado Eduardo, foi morto após proteger a retaguarda da equipe. Bento guardava uma foto dele no bolso, dobrada e gasta pelo tempo. Não fui herói, fui sobrevivente. Ele sim foi o herói, dizia com olhos marejados. Essa história foi incluída no documentário e gerou uma comoção nacional. A família de Eduardo procurou Bento para agradecê-lo e selar a paz. Na semana seguinte, o general voltou à cidade para entregar uma nova medalha a Bento. Era a Cruz de Mérito Operacional, uma das maiores honrarias do Exército. Bento tentou recusar, mas o general insistiu: essa é por Eduardo também.
Na cerimônia, o nome dos dois foi gravado numa placa memorial conjunta. O momento foi transmitido ao vivo e virou símbolo de honra e reconciliação. Crianças depositaram flores no local e uma banda tocou hinos militares. O silêncio de Bento virou respeito nacional. Depois disso, Bento foi convidado para visitar a Academia Militar das Agulhas Negras. Lá, os cadetes se emocionaram ao vê-lo em pé, já com dificuldades, falando poucas palavras. Sejam rápidos, sejam discretos, mas nunca esqueçam para quem vocês voltam, ele disse. A frase virou lema em um dos cursos de operações especiais. O general, presente no dia, declarou: "Esse homem é a doutrina viva do exército." Emocionado, Bento entregou sua boina antiga para o cadete com o melhor desempenho. A peça foi emoldurada e colocada no salão principal da academia. Com o tempo, a saúde de Bento começou a se deteriorar. Mesmo assim, fazia questão de caminhar até o banco da praça quando podia. O local já era considerado ponto histórico e turístico por muitos visitantes. Ele sorria ao ver crianças brincando perto do monumento com sua silhueta. Certa vez, uma menina lhe perguntou: "Você era soldado mesmo ou só ator de história?" Ele riu e respondeu: "Eu só obedecia ordens. As histórias vieram depois." Essa fala foi usada como título de um livro escrito por um tenente que o acompanhava. O livro foi traduzido para 3 idiomas e lançado com grande repercussão. Em homenagem a Bento, a cidade organizou a Semana do Silêncio Honroso. Durante 7 dias, escolas, rádios e eventos públicos paravam às 17 para 1 minuto de silêncio. Esse gesto simbolizava os anos em que Bento foi ignorado e agora finalmente ouvido. Militares de todo o país aderiram à iniciativa e o ato virou movimento nacional. Helicópteros militares chegaram a sobrevoar a praça com fitas homenageando Bento e Eduardo. O general, emocionado, disse: "Nunca imaginei que um gesto de continência mudaria uma nação." Bento, como sempre, observava tudo de seu banco, sem dizer muito. Mas em seu olhar havia gratidão silenciosa. Um dia, ao chegar à praça, Bento encontrou uma cadeira ao lado do banco. Nela havia uma placa com o nome de Eduardo, seu companheiro perdido. O gesto foi feito por um grupo de escoteiros tocados pela história. Bento chorou pela primeira vez em público, tocando a cadeira com delicadeza. Disse apenas: "Agora sim, a missão está completa." Esse momento foi eternizado em uma escultura feita por veteranos artistas plásticos. A dupla de cadeiras virou monumento nacional ao companheirismo militar. No fim daquele ano, Bento recebeu uma carta do presidente da República. Era um convite para participar do desfile de 7 de setembro como homenageado central. Bento recusou com humildade, mas enviou uma gravação com uma mensagem final. "Não fui melhor que ninguém. Só fiz o que juramos fazer, proteger mesmo no escuro." Sua fala foi aplaudida de pé durante a cerimônia oficial, transmitida para milhões. O general leal, ao lado do presidente, segurava a boina de Bento como símbolo de honra. A multidão gritava o nome dele como se fosse o de um herói nacional. Mas Bento, naquele momento, apenas observava tudo pela TV em silêncio. A cidade resolveu criar o Centro de Memória dos Homens Comuns. Lá, histórias de veteranos anônimos seriam contadas e preservadas. Bento foi o primeiro a doar objetos e relatar partes autorizadas de sua missão. Ele dizia: "Se uma criança sair daqui respeitando quem serviu, já valeu a pena." O centro passou a receber visitas escolares de várias regiões do país. E o nome de Bento ganhou lugar de destaque entre os grandes, mas sem que ele pedisse, porque, no fundo, ele sabia que verdadeira grandeza não precisa ser anunciada. Com o centro de memória funcionando, a cidade começou a atrair pessoas de todo o país. Jovens curiosos, historiadores e até militares estrangeiros queriam conhecer Bento,
Mas ele, cada vez mais debilitado, aparecia só de vez em quando. Seu banco ainda estava lá, com flores frescas deixadas por quem o admirava. O general Leal o visitava sempre que podia, sentando-se ao seu lado em silêncio. Ambos sabiam que não eram necessárias muitas palavras. Havia respeito profundo. Bento dizia apenas: "General, a guerra pode acabar, mas o que ela leva nunca volta igual." Certo dia, uma comitiva internacional chegou à cidade para conhecer o memorial. Era composta por oficiais de nações aliadas que haviam servido em operações conjuntas com o Brasil. Ao ouvirem a história de Bento, alguns reconheceram o codinome Sombra de relatórios antigos. Eles ficaram surpresos ao saber que o homem ainda estava vivo e o encontraram na praça. Diante deles, um general canadense fez o mesmo gesto de Leal. Prestou continência. O momento foi registrado e estampou jornais internacionais com a manchete: "Herói sem rosto, agora com nome." E o mundo passou a saber quem foi o homem que preferiu o silêncio à glória. Pouco tempo depois, a saúde de Bento piorou e ele foi internado discretamente. No hospital, recusou tratamento intensivo, pedindo apenas uma coisa: voltar à praça uma última vez. A prefeitura e o exército organizaram isso em segredo, numa operação discreta e respeitosa. Levaram Bento até o banco numa manhã de céu limpo, como ele sempre gostava. Veteranos estavam em silêncio ao redor, formando uma guarda de honra. Ele se sentou, respirou fundo e sorriu levemente ao ver a cadeira ao lado com a placa de Eduardo. Olhou para o céu e disse: "Missão cumprida, meu irmão." Naquela mesma noite, Bento faleceu em paz. A cidade acordou com a notícia estampada em todos os murais. Perdemos um herói, ganhamos um legado. O general Leal fez um pronunciamento nacional em rede aberta. Disse que o Brasil havia perdido um dos maiores combatentes que já serviu em silêncio. O exército declarou luto por 3 dias e organizou um funeral com honras militares. Veteranos, soldados e até jovens civis foram ao cortejo com a boina de Bento em mãos. A praça ficou tomada por pessoas e flores. Ninguém mais ignorava aquele homem comum. E durante o funeral, tocaram uma marcha fúnebre composta especialmente para ele. Na cerimônia, não houve discursos longos, apenas silêncio. No momento da despedida, o general Leal entregou a boina de Bento ao centro de memória e colocou sobre o caixão uma carta que dizia: "Ao soldado que ensinou a nação a ouvir." Foram distribuídas medalhas simbólicas com a inscrição: "Sombra, exemplo de honra." Após o enterro, a prefeitura anunciou a construção de um monumento permanente. Seria erguido no centro da praça, exatamente onde Bento costumava se sentar. Meses depois, a estátua ficou pronta, em tamanho real, mostrando Bento sentado no banco. Ao lado, uma cadeira vazia com o nome Eduardo eternizava o companheirismo. A escultura foi feita em bronze puro, com detalhes minuciosos que captavam a alma de Bento. Visitantes choravam ao tocar o banco, deixando cartas e flores aos pés da estátua. Escolas passaram a organizar excursões para ensinar a história do homem comum. Até mesmo líderes militares de outros países mandaram mensagens de respeito. O monumento foi considerado patrimônio nacional, protegido por lei. A praça se tornou símbolo da valorização dos heróis invisíveis. O general Leal continuou com sua missão: dar voz aos que nunca foram ouvidos. Fundou um instituto em nome de Bento para apoiar veteranos esquecidos. O lema do instituto era simples: servir em silêncio também é coragem. Brigadas militares passaram a adotar como tradição sentar-se no banco antes de formaturas. Jovens soldados deixavam cartas no local, pedindo força e honra. E muitos diziam que sentiam a presença de Bento ali, como uma bênção silenciosa. O general costumava dizer: "Ele não morreu, ele virou parte do próprio chão que defendeu." A história de Bento foi transformada em livro, documentário e peça teatral.
Artistas do país inteiro fizeram exposições sobre o herói do banco. A simplicidade de sua figura inspirava pessoas de todas as idades. Mensagens sobre humildade, dever e lealdade passaram a fazer parte da educação militar. O exército usava sua história como exemplo máximo de disciplina e coragem discreta. Até civis que nunca se interessaram por história militar se emocionavam ao conhecer o caso. Bento, que um dia foi ignorado, agora ensinava uma nação inteira a ouvir. E seu nome ecoava com reverência, como um sussurro que se recusava a desaparecer. Anos se passaram, mas o banco continuava lá, firme, com marcas do tempo e do respeito. Toda a nova geração de soldados fazia questão de passar por ali ao menos uma vez. Era como se ouvir um conselho sem palavras, apenas sentar e refletir. O general Leal, já idoso, fez seu último discurso público ali mesmo. Disse: "Esse banco não é só madeira, é o altar da humildade." Pediu que a memória de Bento jamais fosse esquecida, nem mesmo quando os livros se calassem. E finalizou com a frase: "Ele foi ignorado por muitos, mas lembrado por todos que importam." Hoje o Banco da Praça continua recebendo flores, cartas e silêncios. O nome de Bento virou símbolo de tudo o que é feito sem busca por aplausos. Seu legado não é apenas militar, é humano, eterno e inspirador. Ele mostrou que coragem não grita, apenas age. Que reconhecimento pode demorar, mas sempre encontra seu destino. E que o homem comum pode carregar dentro de si a grandeza de um exército inteiro. A história de Bento não termina. Ela continua em cada gesto de respeito que o mundo precisa.